Esse é o ponto de partida, quer dizer, ver e sentir. A geração de 68 dizia estar numa boa. É um pouco isso para mim. A juventude brasileira tem um jeito especial de resolver os problemas e de se relacionar. Vocês poderão ver o que eu faço, não só aqui na minha casa, mas também no bar que eu toco, que é o Barófilos, né? Eu sou sociólogo, geógrafo e pianista. E minha música, ela tem um pouco das três coisas. Uma aprendizagem de conservatório, uma parte, essa preocupação com o espaço, da geografia, a preocupação com o social, da sociologia. É difícil falar da gente mesmo e principalmente o que une essas três coisas, a sociologia, a geografia e o piano. Eu acho que passa um pouco pela questão da sensibilidade, né? Uma questão que é curiosa é que antes de ser sociólogo e geógrafo, eu trabalhei como pianista. E desenvolvi muito a noção, por exemplo, de espaço musical, a noção de música espacial, a noção de tocar para mim e para os outros. Esse é um exemplo de música que eu toco para mim, até essa música que eu toquei, chama-se Body and Soul, Corpo e Alma, e é muito importante para mim, foi muito importante, ainda é. É uma música conhecida, a média luz, né? E as pessoas geralmente gostam, não sei se por causa agora da geral, o povo brasileiro gosta também de tango. Então, esse é um exemplo de uma música que eu toco para as pessoas, né? A minha geração tem muita relação com os pais, os avós, né? E essa é uma fotografia dos meus pais. Meu pai faleceu em 90, minha mãe está com 90 anos, né? Está lúcida. E a geração atual, aliás, essa época aqui, é a época em que a família era um outro tipo de família, né? A geração dos meus pais era uma época que se acreditava em ordem e progresso, o lema da nossa bandeira, né? As contradições eram pequenas, havia um otimismo muito grande, que é próprio da modernidade, e não tinham surgido ainda as rupturas pós-68, década de 60, quando a juventude se manifestou em todo o mundo de maneira rebelde, né? Mas é interessante que não interessada no poder, né? 68 nesse sentido é típico. Os jovens operários e estudantes tomaram Paris na época do De Gaulle e, no entanto, de repente abandonaram aquela postura e o sistema conseguiu manipulá-los, né? Na França, essa geração fundou o Libération, o Libé, o jornal, por exemplo, que hoje é um jornal profissional.
A geração de 68 dizia estar numa boa. É um pouco isso para mim. Aquela coisa de eu estou na minha, você está na sua, estamos na nossa. Uma linguagem que o Pasquim popularizou e que eu me encontro muito nessa linguagem, porque essa linguagem é uma crítica da linguagem da década de 50. A minha geração foi uma geração um pouco reprimida, né? Eu comecei a fumar escondido com 14 anos. Uma primeira experiência, né? Por incrível que pareça, aos 18 anos, eu ainda tinha sobre mim o controle dos pais. Ora, hoje você vai a um bar, você encontra casais com um nenezinho nos colos, entende? Então a futura criança já como bebê conhecendo um bar, não é? Na década de 50 isso seria um escândalo, né? Então é outro tempo, outra mentalidade, né? É um pouco difícil para mim captar, porque pensando na música, como eu disse numa certa ocasião, eu vou até os Rolling Stones, né? Aliás, esse problema das gerações me preocupa muito, né? A Elis Regina, por exemplo, canta uma música que é interessante, que diz assim: hoje de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei, eu tenho mais de 20 anos. Para mim isso é complicado, porque eu não tive esse problema. Aos 20 anos eu era muito alegre, muito feliz. E depois os irmãos Vale fizeram aquela outra música, Não Confie em Ninguém com mais de 30 anos, né? A linguagem atual dos jovens é outra coisa, em que os jovens falam, eu sou mais eu, a política é o fim, conforto sim, dinheiro só se necessário, uma série de frases assim que mostram uma juventude no mundo inteiro raciocinando igual, pensando igual, né? Um pouco aquela ideia do McLuhan da aldeia global. O heavy, o punk, o funk, a questão dos clubbers, a questão drag queen, todas essas manifestações, inclusive no Brasil, o Mangue Beat, né, da Bahia, essas manifestações novas das tribos, né, vamos chamar assim, né, são para mim uma curiosidade, coisas que eu estou aprendendo a conhecer. E é interessante que hoje o jovem já é jovem enquanto teen, né? O que se chamava antigamente de adolescente. É impressionante o amadurecimento dos jovens. Isso é um problema, porque o sistema obriga a um preparo de competência, de eficácia, de produtividade muito cedo. E essa garotada aprende muito com jogos de computador, né? Teve que curtir a infância muito rapidamente, a época de menino, menina muito rapidamente, e chegam à adolescência já quase como adultos, que fazem com que eles cheguem à universidade como uma forma de se preparar para um futuro que eles não sabem bem o que é. É a questão do pós-moderno, né? Quer dizer, um futuro que promete o quê? Um autor como o Jameson fala, por exemplo, em presente perpétuo que nós vivemos. Então, onde estaria a perspectiva? Não é? Perspectiva essa que nasce, na minha opinião, do inconsciente e da mente vazia. Eu acho que a única forma da pessoa não se envolver na pressão da mídia, na pressão do sistema, nas redes de informática, e no comprometimento com as situações atuais, né? E ao mesmo tempo estar aberta para o seu próprio futuro, né? Um misto de ingenuidade e de maturidade. Eu sou da geração da televisão,
Eles são da geração do clipe, a geração do vídeo, né? A geração do telefone celular. E é uma coisa curiosa como muitos jovens encontram na profissionalização, em qualquer situação, em qualquer sentido, uma realização. Hoje, sem o domínio da técnica e da ciência, né, bem compreendidas, é difícil a gente encontrar um lugar no mercado de trabalho, é difícil a gente se posicionar em relação a uma utopia, a um futuro melhor, a uma sociedade diferente. O que eu estou falando pode ser exemplificado neste momento com a fotografia dos meus pais, né? Com a minha pessoa e a pessoa do Che que está filmando neste momento, que é um desses jovens que encontrou um caminho de realização que é extremamente importante, porque mexe com a tecnologia moderna, uma coisa que é prazerosa, isso é uma coisa importante, uma coisa que, como eu no piano, não é, realizo também. E eu acho que um curso universitário moderno deve começar pela tela, entendendo-se tela no sentido do vídeo, da televisão, do cinema, né? Esse é o ponto de partida, quer dizer, ver e sentir. E o pós-moderno deve começar tentando resgatar a categoria da totalidade através do desejo, né? E aí eu citaria Guattari, Deleuze, Bataille, Foucault, Nietzsche, uma série de autores que tratam da situação em que se encontra hoje um grande número de pessoas que passam ou passaram pela experiência da paranoia e da esquizofrenia, né? Não no sentido médico, clínico, mas no sentido de um mal-estar. Esse mal-estar acaba sendo uma coisa muito boa, né? Porque obriga a gente a andar sem andadeiras, sem bengalas, descobrindo a si mesmo, se observando, né? E não sendo nem pessimista nem otimista. Eu aprendo mais na aula do que transmito conhecimento pronto, né? E geralmente, no caso de uma experiência do ano passado, por exemplo, em Geografia Social, eu tive uma surpresa porque os grupos, eram 208 alunos, e a classe foi dividida em grupos que fizeram performances, né? A performance, que é uma coisa pós-moderna, é um modo de dar aula muito interessante hoje em dia. E eles fizeram coisas maravilhosas que me surpreenderam. Eles fizeram com alegria, com entusiasmo, mas é curioso que nesse entusiasmo não há um otimismo semelhante ao otimismo da minha geração ou da geração dos meus pais, né? Uma coisa, no entanto, que causa angústia, ansiedade, um pouco do que eu chamei de paranoia, esquizofrenia, é uma certa pressão do mercado para se ter sucesso. Eu dizia, tempos atrás, numa aula, que eu sou bem sucedido, mas eu não sou um sucesso. E atingir o sucesso é uma coisa que o sistema força, principalmente sobre a classe média, né? E isso cria um problema, porque o sucesso, uma vez alcançado, pode levar por caminhos, às vezes, inesperados, né? E causar crises, né?
vocês vejam aí na imprensa a situação que a imprensa mostra, a mídia mostra entre os jovens, inclusive situações trágicas às vezes, né? E, enfim, o mundo de hoje é um mundo muito complicado e a gente vive dentro das estruturas que a gente procura analisar. Daí a dificuldade da gente entender o que está acontecendo. Passei um pouco da minha preocupação com o barzinho, que eu gosto, a minha preocupação com a mulher, a minha preocupação com a música, para o papel, né? E acabei, sem ter pensado nisso, escrevendo um livro, que chama-se Saudades do Futuro. Você tem saudades do futuro? Tenho. Futuro que eu nunca vi, eu tenho. Saudade de ver o que eu não sei que vai vir. Não, nunca pensei nisso. Saudades do futuro? Uai, ele ainda não chegou, tô cheio de esperança pra ele. Que horror, hein? Onde já se viu caras sérios como vocês pensarem no futuro? Putz! Saudades do Futuro não é uma metáfora, né? É uma maneira de eu exprimir o meu antes e o meu depois, né? Eu sou da geração de 50, que é meu antes, e vivi a geração de 60 muito intensamente, a geração de 70 com dificuldade, a de 80, e agora estamos com a geração de 90, né? E Saudades do Futuro representou para mim uma forma de eu exprimir a minha experiência de vida. Olha, eu acho muito bom pensar o futuro, mas com a responsabilidade de imaginá-lo com possibilidade do presente. O Armando, na minha opinião, é ótimo. Ele é um cara genial, bem louco. Então, para mim é um pouco isso, né? E lembrar de como eu imaginava que viria a ser o futuro. Digamos assim que houve uma época em que eu imaginava mais o que deveria ser o futuro, e agora já nem tanto. Minha questão é se no futuro nós ainda teremos saudades de alguma coisa. Nunca fiz uma ciência desprovida de uma mensagem, de uma comunicação, de um significado para o cotidiano, para as pessoas. Aliás, a minha postura, eu já disse isso em outra ocasião, é uma ideologia do cotidiano, né? Agora, eu tenho livros acadêmicos também. Tenho um Geografia e Lugar Social, que foi considerado pelo editor um bom livro, e ele pôs no circuito mundial, aí, através de um catálogo que existe agora. Existe um livro meu que tem um título curioso, Espaço Fora do Lugar, que foi meu primeiro livro publicado. Existe um outro que chama-se De Quem é o Pedaço, Espaço e Cultura. No todo, eu acho que eu tenho 6 livros publicados, né? E no bar que eu toco, que é o Barófilos, né? E uma coisa muito boa para mim é o pessoal da geografia e aí outros amigos que têm ido lá, né, me prestigiar. E aí já é outro clima, né? Quer dizer, o clima do bar, o barulho, as pessoas conversando, o tipo de piano, porque esse piano aqui que foi filmado é meu, né? É o meu piano, e o piano do bar é outro piano, né?
a minha casa é um lugar de referência para mim, né? E assim, eu acho que eu dou um pouco uma ideia, assim, do meu estado de espírito, do que eu faço. Uma coisa curiosa a meu respeito é que dizem que eu tenho uma postura séria, né? Que se reflete no rosto. Mas isso decorre da necessidade de eu me concentrar para falar, né? Mas eu sei sorrir também.